graça e paz, chegamos, bem-vindas, nós aqui de novo, Grupo Mulheres em Clamor em Ação, chegamos para mais um encontro, chegamos para nos unirmos no lugar secreto da oração, bem-vindas, bem-vindas, graça e paz a todas vocês. E aí, como é que vocês estão chegando hoje, neste momento do clamor do meio-dia? Espero que estejam todas bem, Se não estiverem, eu já estou profetizando sobre a tua vida que Deus vai restaurar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar no momento da oração. Você receberá um alívio da parte do nosso Deus. Você vai ver que Deus, ele jamais te esqueceu. Então venha conosco chamar a atenção do teu Deus, chamar a atenção do teu Pai. Estamos hoje buscando renovo espiritual. Estamos no domingo do renovo espiritual, 25 de setembro de 2022, e eu, pastora Maria Valasquez, chegando com mais um convite, com convite de todos os dias, chamando a vocês para estarem se unindo a mim neste propósito do clamor do meio-dia. Estamos em um devocional todos os dias, nós estamos aqui neste horário. Então, quem encontrar-se com Deus, então se una a nós neste momento da oração, do clamor do meio-dia. Nesses horários tão desafiadores, nós estamos paradas aqui, rendidas no altar de Deus. Então venha conosco, se una a nós, você que precisa de uma resposta de Deus, você que é mulher de oração, você que é mulher de consagração, então venha se unir a nós, porque estamos aqui em um exército forte de mulheres, e um clamor poderoso, todos os dias na presença do Senhor Jesus, aqui neste grupo do WhatsApp, também no YouTube. Venha conosco, se inscreva lá no nosso canal. E assim você vai receber de Deus, um renovo, vai receber de Deus restauração. Todo dia tem uma oração específica, todos os dias estamos clamando por algo específico, por uma causa. E então venha clamar conosco de domingo a domingo. Estamos aqui buscando a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça também de deixar lá um comentário, não esqueça também de ativar o sininho das notificações e assim receber todos os dias que nós postarmos os áudios, você receber aí. E assim você possa também, junto conosco, estar levando a mensagem do Senhor, levando essas orações para vidas que estão precisando, necessitando de um favor de Deus. Seja um missionário dos áudios, e assim Deus irá te recompensar também com toda sorte de bênçãos nos reinos espirituais e também no reino físico. Então que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor esteja com você, onde você estiver aí agora, seja no Brasil, seja qualquer ponto aí desse Brasil, seja também fora do Brasil, Estados Unidos, Suíça, Portugal, onde vocês estiverem, que as mãos do Senhor possam alcançar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E assim meditaremos em mais uma reflexão. Estamos todos os dias voltados a refletirmos na palavra do Senhor Jesus, conhecendo a palavra de Deus, meditando nela, e todos os dias crescendo em níveis espirituais. Então, quer crescer em níveis espirituais, querido? Quer ser elevada cada dia em um patamar mais alto, de conhecer a presença do Senhor Jesus, de conhecer a Deus como Ele é? Então, medite em sua palavra, Vamos meditar na palavra de Deus, vamos seguir por ela, obedecer, e assim você vai ver tudo fluindo em tua vida. Vamos para mais essa meditação de hoje, onde eu quero falar sobre permanecer na presença, apesar das provas, Que tema maravilhoso. Nós precisamos permanecer na presença de Deus, independente do que estamos passando, independente do que estamos enfrentando, independente das provas que nós estamos vivenciando. É primordial hoje você permanecer na presença de Deus. E para tornar-se semelhante a Jesus, é preciso seguir os seus passos, mesmo em meio às provas da vida. Cristo, ele sofreu no lugar de nós, em lugar de todos nós, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. E quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E assim, Jone, apesar de ter ficado tetraplégica, nunca deixou de servir ao Senhor e investir tempo na presença dele, para ter intimidade com o coração do Senhor. Ela diz que quando a vida é um mar de rosas, nós podemos passar o tempo adquirindo conhecimentos sobre Jesus, imitando-o,
citando e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é o que nós vamos conhecer, é o conhecermos. E assim explica que no sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Isso aqui é primordial, isso aqui, querida, é poderoso. Deus, ele poderia ter livrado José da prisão e Daniel da cova dos leões, poupado Jeremias de ser lançado num poço de lama, impedindo os 3 naufrágios na vida de Paulo, mas não fez, permitiu que esses problemas acontecesse e em decorrência deles, cada um desses homens fossem trazidos para mais perto da sua presença. E os problemas que ele levam a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Por isso, você está passando por esse problema, por essa dificuldade. Por isso, você está passando hoje, quem sabe, por este momento de adversidade e você não está entendendo o processo que você está vivendo hoje. Deus, ele poderia muito bem evitado com que você pudesse passar por esse processo, evitado você de atravessar por esse momento, como Deus também. Ele poderia ter evitado com que José passasse pelos processos da prisão, por tanto os processos que José passou para chegar à posição de governador. Deus poderia muito bem ter evitado esses traumas, tantas dificuldades que José passou, né? Tantos lutas e dificuldades que ele atravessou no meio desse processo para chegar onde chegou. Também poderia ter evitado e poupado também com que Jeremias ele fosse lançado no poço de lama, né? E tantos processos que também passou Jeremias, né? Na posição de profeta de Deus. E Deus não evitou com que ele passasse por esses processos. Deus também poderia ter evitado os naufrágios na vida de Paulo e tantas prisões na qual ele passou, por tantos açoites, né? Por tantas perseguições. Mas Deus ele não livrou nenhum desses homens desses processos. Mas Deus fez com que eles se achegassem mais a Deus, né? Conhecessem mais a Deus, dependessem mais de Deus, em vez de confiar em si mesmos. Por isso Deus permite com que nós passamos pelos processos das dores, das dificuldades. É para que nós possamos entender que nós temos uma dependência com Deus, né? Que nós não somos fortes o suficiente para vencermos só. Por isso, entenda que você está passando por esse momento. Não é, querido, para a tua morte, não é porque Deus te esqueceu, mas é porque você está passando pelo processo de Deus para se tornar aquele que Deus descreveu que você seria. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher usada tremendamente por Ele na face da terra. Então, que você venha hoje entender isso e com o coração aberto, e ouvir a voz de Deus, atendendo o chamado de Deus, e assim você poder executar os planos de Deus na terra, né? Que você possa hoje avançar em níveis de conhecimento mais alto, em nível de intimidade mais alto com Deus, e você venha ser renovado hoje por essa palavra poderosa, em nome de Jesus. E assim meditaremos na palavra do nosso Deus. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o livro de Ezequiel, né? Aqui estamos hoje no capítulo 3, do versículo 17, onde vai nos dizendo assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisarás, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho. Para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvar-te a tua alma.
Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerás, e a sua justiça que praticará não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Gente, palavra hoje poderosa. Uma palavra que vai nos acendendo um alerta. Uma palavra de Deus que vai nos despertando nesse dia de renovo espiritual. E para falarmos em renovo espiritual, nós precisamos entendermos que nós somos. Quem nós somos para Deus? Qual é a vocação que nós recebemos da parte do nosso Deus? Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Tudo isso nós precisamos, queridos, entendermos ao meditarmos neste texto sagrado e sabendo que todos nós fomos vocacionados por Deus a uma função na terra, a uma missão na terra. E assim nós entendemos que Ezequiel foi chamado atalaia de Deus. Ezequiel foi um homem conhecido como o atalaia de Deus para o povo de Israel. E assim nós entendemos que Ezequiel, ele era de Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, e ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor veio, levou, nós entendemos e conhecemos muito bem esta história. Nós não vamos entrar hoje nesse texto, porque nós já conhecemos esse texto. E eu quero falar um pouquinho sobre o atalaia, eu quero falar um pouquinho sobre a missão que Ezequiel ele recebe, uma missão tanto árdua, uma missão tanto trabalhosa, né? E para que você possa entender também a tua vocação diante de Deus, a tua responsabilidade, querida, a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós recebemos da parte do nosso Deus, porque nós também somos uma atalaia de Deus. E para entendermos, querido, essa palavra atalaia, ela é uma palavra feminina de origem árabe, né? E assim significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, no capítulo 18, do versículo 24, e também no 2 Reis, no capítulo 9, do versículo 17 ao 20. É melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. E essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade de sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Ou seja, essa é a função de um atalaia, é avisar, querido, é chamar a atenção do povo a respeito de algo que está por vir, a respeito de um perigo, a respeito, né, daquilo que está vindo sobre a terra, de um perigo iminente que está tomando aquela terra, aquela nação, aquele povo também em itinerância. Essa é a função do sentinela, é avisar, é alertar. Essa é a minha função como atalaia, essa é a tua função também, queridos, como atalaia de Deus, é avisar ao povo, é receber de Deus uma responsabilidade de alerta, como aqui nós estamos vendo Deus falando com Ezequiel, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás palavras e os avisarás da minha parte. Deus chamou mulheres como atalaia. Deus chamou você hoje que me ouve como atalaia dele, sobre a tua casa, sobre, querida, esta nação na qual nós estamos vivenciando um tempo tão difícil da nossa nação brasileira. Deus te chamou também como atalaia, querido, para um povo, para uma gente específica. Deus está falando com mulheres, Deus está falando com vocês que me ouvem nesse dia. Você às vezes tem se colocado em lugar, querido, de desprezo, em lugar de pessoas que não têm importância nenhuma para Deus.
Mas Deus está falando aqui de uma responsabilidade tão grande, que é a responsabilidade de sermos uma atalaia do Senhor para a nossa família, de ser uma atalaia do Senhor para a nossa geração, de ser uma atalaia de Deus para a nossa sociedade. E querido, nós entendemos que nós precisamos fazer aquilo que Deus nos responsabilizou. E ele diz, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. Ou seja, quando Deus, ele fala algo sobre uma pessoa, algo sobre um agente, um rei, sobre um presidente, sobre uma autoridade na terra. Quando Deus nos usar para essas pessoas, nós não podemos nos calar. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus, para que este sangue não corra sobre as nossas mãos, para que este sangue, querido, o Senhor não venha requerer de nossas mãos. É tão sério isso aqui, é tão sério que nós achamos que nós estamos fazendo algo de nós mesmos, para nós mesmos, quando nós não sabemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós queremos fazer aquilo que bem nos convém, que bem nos agrada, mas nós temos que ter um entendimento hoje ao lermos esta palavra, queridos, e nos colocar nos lugares na qual nós fomos postos a ficarmos, porque Deus, ele vai cobrar das nossas mãos aquilo que nós não fizermos, aquilo que nós não executarmos, a nossa missão que nós deixarmos de fazer para ele, será cobrado de nós. Ou seja, ele diz assim, e se você não avisar essa pessoa da maldade, e se você não avisar do tropeço que está diante dele, e ele morrer, visto que você não avisaste do seu pecado, e este morrerá, e a sua justiça praticará, não será lembrada, mas o seu sangue da sua mão eu requererei. Ou seja, Deus não vai cobrar dessa... Meu Deus, é muito sério. Será cobrado da minha e das tuas mãos. Então hoje, em nome de Jesus, é um convite de Deus, querido, um alerta de Deus aos nossos corações. Você que recebeu uma missão de Deus, você que foi posto, querido, como sentinela neste lugar, você que foi posto como vigia neste lugar, como aquele que alerta, como aquele que está acima, na torre de vigilância para dar avisos, para trazer alertas. É preciso hoje, pois muitos estão sofrendo consequências, muitos estão descendo às sepulturas. Por que, querido, nós estamos deixando esses lugares de atalaia, nós estamos deixando esses lugares de vigias de Deus, de alertar o povo, nós estamos deixando a nossa posição e vidas estão padecendo por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa desobediência, de não tomarmos posição do lugar na qual fomos impostos por Deus. Então hoje é um alerta ao teu coração, alerta ao meu coração. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos hoje nos posicionar no lugar na qual o Senhor nos chamou para que estivéssemos. Então levanta hoje, querido, se disponha. Deixa hoje o teu sofrimento, deixa hoje a tua labuta. Nós estamos vendo aqui um homem chamado atalaia de Deus no meio de um exílio. Deus usando Ezequiel como um daqueles exilados, como um daqueles que estavam também fora da sua gente, fora do seu povo, estava exilado, mas ali ele exercendo a sua função de profeta, exercendo a sua função de atalaia de Deus. Isso não é desculpa para que você não exerça a tua função de atalaia. Esse problema, essa doença, essa enfermidade, essa assolação no teu casamento, esse mal que sobreveio sobre a tua casa. Meu Deus, Deus está falando desta hora. Ele disse, nada disso será desculpa para você não exercer a tua função de profeta. Você não exercer a tua função de alertar o povo do eminente perigo que estará por vir sobre a terra. Oh, devassúbia, nalabasérigia. Isso não é desculpa para você não tomar posição de alertar o povo do perigo que estão correndo na desobediência que estão vivendo. Então nós precisamos hoje nos levantarmos para alertar o povo. Precisa alguém tomar esta posição para que a terra, querido, não seja destruída completamente, não seja arruinada. É preciso nós tomarmos essa posição.
Feche os teus olhos e vamos clamar ao Senhor. Peça a Deus agora, queridos, que Ele venha te levantar, que Ele te fortificar, que venha te animar outra vez. Que você não fique aí prostrada nesse teu ressentimento, nessa tua mágoa. Mas que você possa hoje clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, eu estou pronta, Senhor, eu estou aqui. Eu não estou preparada, porque o ser humano nunca está. Eu não sou capaz olhando humanamente, mas é o Senhor que capacita. E assim nós vamos clamar ao Senhor. Fecha os olhos, pedindo renovo sobre a tua vida hoje. Renovo de promessas, renovo de ânimo espiritual, para que você possa elevar a tua voz em oração, dar decretos nos reinos espirituais, e você possa ser um alerta de Deus para este povo, para esta nação. Querido Deus e Pai nosso, aqui viemos mais uma vez arraigados em tua palavra, Pai, vestido por ela, calçado nessa palavra que nos levanta, que nos fortifica, uma palavra que nos traz, Senhor, um alerta nesse dia de hoje, que nós precisamos assumir a nossa posição de atalaia, que nós possamos assumir a nossa posição de vigia, de sentinelas, para a nossa casa, para a nossa família. Também, Senhor, quem sabe, no meio, Senhor, desta gente, quem sabe há pessoas que estão aí nesse exílio, pessoas que foram levadas, Senhor, para este cativeiro, mas, ó Deus, aí neste lugar não tem forças para profetizar, não tem força, Senhor, meu Deus, para se posicionar, ó Deus, e conhecer a sua identidade em Cristo. E sabe, há pessoas também, Senhor, que se calou, Pai, a serem colocados aí neste lugar e silenciaram sua voz. Não tem mais, ó Pai eterno, voz ativa neste lugar. Não reconhece mais quem Ele é para Deus. Então, Pai, é por este que eu estou clamando agora, é por esta que eu estou suplicando, elevando a minha voz agora aos céus e apresentando esta vida ao Senhor e colocando agora ela, Senhor. Ó Espírito Santo, nas tuas mãos, colocando ela agora, Senhor Jesus, aos teus cuidados e pedindo agora ao Senhor que o Senhor venha renovar ela, as forças, o ânimo, que o Senhor venha renovar ela, Senhor Jesus, para que ela se posicione, porque vidas, Senhor Jesus, estão descendo à sepultura, outros estão fracassando em suas missões, outros, ó Pai amado, estão agora perdidos no caminho, muitos apostatados, sua fé, Senhor, desfalecidas, por conta, Deus eterno, por conta desse homem ou desta mulher não se posicionar para trazer um alerta, para avisar do perigo. Jesus, mas o Senhor fala poderosamente neste dia de hoje, que o sangue será recobrado das mãos destes, ó Deus, que deixaram de se posicionar como atalaias, que deixaram, Senhor, de profetizar, de ministrar, porque estão no exílio, porque foram levados para esses lugares, ó Pai, assolados, estão aí neste lugar, Senhor, de pessoas rebeldes, porque muitos estão se justificando, dizendo: Deus, não ouvirão as minhas palavras, não obedecerão a voz, ó Pai, não irão obedecer aos meus ensinos, às minhas instruções, não irão dar ouvido ao meu alerta. Mas, ó Deus amado, esta função não é do atalaia. Oh, Manarácia, esta função não é sua, diz o Senhor. A tua função é pregar. Ai, andegassúbria, nalabanomanarácia de plácia. A tua responsabilidade é de ser simplesmente o sentinela. Orianço e tecandureba subrianda la manarrácia. Amandureva subricanda lemenerrécia. Deus está dizendo: a tua função não é convencer, porque esta função é do meu espírito. Ai, andureva subrianda la manarrácia teplácia. Mesmo que o homem não queira dar ouvido, nem o meu espírito pode convencê-lo. Ai, adorea suplinererrécia de pecanda. E porque você quer convencer o homem, e porque você quer tomar esta função hoje de convencimento daquele que irá convencer o homem do seu pecado, porque até então a tua função é levar a palavra de alerta, até então a tua função é falar do perigo que corre, ei, andarácia, por isso está aí apostatada, por isso está aí parada, porque queria fazer a função do meu espírito, está aí frustrada,
dizendo: Deus, não vou pregar mais. Deus, não vou cantar mais. Sei, mandarácia. Deus, não vou ser profeta mais. Porque as pessoas não ouvem, porque as pessoas estão em suas rebeldias. E Deus chamou Ezequiel mesmo sabendo que aquele povo não daria ouvido. Deus chamou Ezequiel mesmo sabendo que o povo não viria a sua mensagem de alerta. Ei! Oh, Daravassúbia, Deus, Ele nos chama mesmo sabendo que às vezes as pessoas não irão dar ouvido, não irão mudar de vida, mas esse sangue não correrá sobre as nossas mãos. Oh, esse sangue não correrá sobre as tuas mãos. A tua função, querida, é se deixar ser usada por Deus. Ouçam que deixam de ouvir, mas preguem, anuncie ao mundo, anuncie ao povo que Jesus em muito breve voltará, dará. Essa é a mensagem do Atalaia nos últimos dias. Essa é a mensagem do povo de Deus nos últimos dias. É alertar o povo, queridos, que muito breve Jesus virá para levar-nos aos céus, para levar uma igreja redimida, lavada no sangue do Cordeiro. Essa é a tua função, essa é a minha função. Então, de dizer ao mundo, se prepare, de dizer à nossa casa, se prepare, de dizer a este mundo, se preparem. Oh, Yandai, Fravácia, Decóbria, se preparem, se apressem, porque Jesus está descendo para levar a sua igreja. Jesus está retornando para levar os seus. Essa é a nossa pregação dos últimos dias. Essa é a nossa pregação, é o nosso alerta de hoje. Não tem tempo, não há mais tempo, não há mais tempo, não há mais tempo. Então apressa os teus passos, levanta do chão, sacode o pó. Oh, se vista de ânimo, de coragem e toma a tua posição hoje no reino. Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos. Fica conosco, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda a nossa família, a nossa casa, nos desperta para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, se deixar o Senhor, amanhã retornaremos no grande horário do clamor do meio-dia. Fiquem todas na paz e graça do Senhor Jesus.